Senadores encaminham ao STF notícia crime contra o Bolsonaro. E você vai ver também na edição de hoje. Governador Carlos Moisés anuncia investimentos no sul do estado. Demarcação de terras indígenas causa conflito na Câmara dos Deputados. Santa Catarina antecipa o calendário de vacinação contra a Covid-19. Em Criciúma, quem recusar a vacina vai para o fim da fila de imunização. MEC lança aplicativo para auxiliar a alfabetização. No esporte, os preparativos do Criciúma para a próxima partida contra o Paraná. E ainda as notícias que foram destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Os senadores encaminharam ao STF uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. Confira na reportagem. 3 senadores enviaram ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles alegam crime de prevaricação, pois não houve averiguação das denúncias de corrupção na compra dos imunizantes da empresa indiana BioNTech, que produz a Covaxin. A polêmica surgiu depois que os irmãos Miranda depuseram na CPI da Covid. No entanto, este cientista político acredita que os ministros do STF não vão aceitar a denúncia. Justamente por causa da polarização política e principalmente por causa de já haver um desgaste institucional entre o presidente da República, seus apoiadores e o Supremo Tribunal Federal. Aceitar essa notícia crime seria aumentar esse desgaste e criar uma crise institucional, ou aprofundar uma crise institucional no país. A notícia crime consiste em denúncia de que alguma autoridade política cometeu irregularidades dentro da administração pública. O senador Randolfo Rodrigues, que encabeça a representação no STF, acredita que o governo foi omisso ao ser informado que haviam possíveis indícios de fraudes na compra da Covaxin. Segundo ele, os imunizantes não foram comprados ilegalmente porque não deu tempo. Dias depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, suspendeu o contrato com a BioNTech. Eu tenho trabalhado aqui em parceria com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e esse assunto foi discutido e, por orientação da Controladoria Geral da União, por uma questão de conveniência e oportunidade, decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. Para encaminhar a notícia crime, os parlamentares argumentaram que, abre aspas, Bolsonaro não pode guardar para si uma informação tão importante a ponto de não apurar indícios de corrupção. Fecha aspas. Os senadores ainda disseram que o prejuízo que seria dado agravaria ainda mais a crise sanitária no país. Existe uma busca desenfreada do governo de mudar a narrativa sobre a questão das vacinas. A questão não é ir atrás de vacina. Ir atrás de vacina era uma obrigação do presidente da República e de qualquer agente público. O senador Marcos Rogério, que também participa dos debates na CPI, defendeu o governo federal. A diferença entre aqueles que acusam o governo federal e quem quer a investigação no âmbito dos estados é que, no caso dos governos estaduais, pagaram adiantado dinheiro público desviado no ralo da corrupção. No governo federal, não. Me diga quanto foi pago no contrato da Covaxin? Nada. E a oposição faz barulho aqui como se estivesse diante de um grande esquema de corrupção. A notícia crime representada pelos senadores Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru deve ser analisada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. Se for aceita, o presidente Jair Bolsonaro poderá ser afastado do cargo por 180 dias para que os ministros analisem a denúncia. O governador de Santa Catarina cumpriu a agenda no sul do estado nessa quinta-feira e anunciou investimentos em várias cidades. Confira na reportagem. A agenda começou pela manhã, em 13 de maio. Na localidade, um anúncio aguardado há mais de 40 anos. A pavimentação asfáltica da rodovia municipal Félix Simon,
trecho que liga 13 de Maio a 12 municípios da região sul. Carlos Moisés assinou o convênio para pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária e construção de 2 pontes de concreto armado. Os investimentos do governo do estado ultrapassam 10 milhões de reais. Eu percebo que a região não tem sido contemplada, não tem sido vista pelos governos anteriores. E a nossa promessa desde a campanha foi de não deixar nenhuma região de Santa Catarina de fora dos investimentos públicos. E a gente aqui na região sul, especialmente hoje aqui em 13 de maio, esse investimento de mais de 10 milhões de reais, que agora passa a responsabilidade do nosso prefeito, que vai tocar esta obra certamente com muita eficiência, para que a gente possa conectar essa região aqui com a região da ANREC também, vai trazer desenvolvimento, vai facilitar a vida das pessoas, tirar o sofrimento das pessoas, tirar a poeira das casas, e isso é extremamente importante. Mas para além desse investimento aqui na região sul, nós já estamos beirando aí 800 milhões de reais de investimento. De 13 de maio, Moisés seguiu para o Sangão, onde autorizou a licitação para as obras na rodovia SC 443, principal acesso de Sangão à BR-101, no sul de Santa Catarina. O trecho, de aproximadamente 2,3 quilômetros, vai receber um investimento em melhorias de mais de 7 milhões de reais. E na ocasião, o governador destinou ainda equipamentos para escolas do município. Uma luta de muitos anos, né? Esse trecho que está sendo feito é um trecho antigo, 2,5 km praticamente, e não é só a entrada da cidade. É uma SC que vai o trânsito para Serra, para Orleans, para Morro da Fumaça, atualmente passa por aqui. Então é de extrema importância, né? E ainda da maneira que a rodovia está sendo feita, né? Com calçada, com ciclofaixa, e não vai ser só uma restauração, vai ser feita toda nova, né? Durante a tarde, em Jaguaruna, Carlos Moisés assinou o convênio para a obra de desassoreamento da Barra do Camacho e também lançou o programa SC Mais Pesca, programa de infraestrutura pesqueira para Santa Catarina. A Barra do Camacho, eu já trabalhei em defesa civil, já trabalhei nos bombeiros. É uma demanda que relacionada à segurança, mas também, acima de tudo, também a situação econômica aqui da região, para melhorar a vida dos pescadores, enfim, enriquecer a lagoa, mantê-la em contato com o mar. Então, nós entendemos que tanto a obra de enrocamento quanto o desassoreamento da lagoa vão tornar esse local mais atrativo para a pesca, vão enriquecer, vão trazer mais riqueza para essa região e também vão deixar mais seguras as cidades a montante da lagoa, né? Rio acima, Rio Tubarão. Tem impacto em toda a bacia. E o governador inaugurou ainda a pavimentação da rodovia municipal Prefeito Inocêncio Tobias Ricardo, que liga Jaguaruna ao Aeroporto Regional Sul Humberto Guizzo Bortoluzzi. A obra foi realizada pela Prefeitura e contou com recursos do governo do estado, no montante de 8,9 milhões de reais. É um projeto que começou ali na gestão ainda do prefeito Edenilson, que nos procurou, pediu que o governo socorresse o município. Nós estamos aqui hoje para fazer exatamente isso, para inaugurar uma obra que foi feita em parceria com o município. Fizemos o convênio, uma vez feito o projeto, nós transferimos os recursos para o município e é nessa parceria que a gente consegue executar muitas obras, como vai ser agora a obra da Barra do Camacho, também aqui em Jaguaruna, né, divisa Jaguaruna-Laguna, um investimento que será feito em parceria, mais de 10 milhões de reais também, assim como foi essa obra, quase 9 milhões, lá 10 milhões de reais em convênio, de modo que o nosso governo é um governo municipalista. O município tendo a necessidade, fazendo projetos, nos dando condições de investir e modificar a realidade do município, nós estaremos presentes para, a partir de um saneamento que fizemos das contas públicas, transferir esses valores para os municípios para que a gente tenha desenvolvimento, riquezas, emprego e renda para os catarinenses. Um projeto de lei sobre a demarcação de terras indígenas tem gerado conflito entre índios e a Câmara dos Deputados. Indígenas de diferentes etnias estão na capital federal há um mês para acompanhar a votação do projeto de lei 490 de 2007, que regulamenta a demarcação de terras indígenas no Brasil. O PL é de autoria do ex-deputado federal Homero Pereira, que faleceu em 2013. O assunto voltou à tona após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovar a admissibilidade do texto no início de junho. Os indígenas não concordam com o projeto. A gente tem no parágrafo 8º da Constituição Federal o direito da consulta prévia.
que tá segurado dentro da Constituição Federal, no parágrafo 1232, e isso não foi consultado das comunidades indígenas. O trecho em que eles discordam fala sobre o marco temporal e prevê que só poderão ser consideradas terras desses povos aquelas que já estão em posse deles na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Para os indígenas, a demarcação é injusta porque muitas terras foram conquistadas depois da promulgação e eles estão com medo de não terem onde morar. Aonde que esse pessoal vai ficar, o meu povo vai ficar? Aonde que nós vamos ter um pedaço de terra? Por causa das divergências de opiniões, indígenas de todo o país montaram barracas e se abrigaram bem no centro de Brasília. Eles tentam acompanhar as audiências dentro da Câmara dos Deputados, mas por causa da pandemia, todas as audiências públicas foram suspensas para todos os públicos. Não satisfeitos, alguns indígenas tentaram entrar na Câmara e tiveram confronto com a Polícia Legislativa. Durante a votação na CCJ, os deputados também divergiram as opiniões. Nós estamos vivenciando aqui um massacre. É um novo colonialismo que quer se impor para se retirar direitos que estão consagrados nesta Constituição, que são cláusulas pétreas. Contratos de gaveta são feitos sem pagar impostos, garimpos são feitos dentro das aldeias indígenas sem pagar impostos. Nós queremos regularizar isso. Para este especialista em direito constitucional, a aprovação do projeto pode trazer mais segurança jurídica para os indígenas, porque serão respaldados por uma lei. Porque a partir do momento que eu crio uma lei demarcando as terras indígenas, há toda uma proteção, seja ela constitucional ou legal, em prol daquele espaço geográfico territorial. Como já foi aprovado na CCJ, o projeto agora vai à votação no plenário da Câmara dos Deputados. A seguir, em Criciúma, quem recusar vacina contra a Covid-19 vai para o fim da fila de imunização. Vamos de boa notícia, fechando a semana, o governador de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira que o calendário de vacinação contra a Covid-19 foi antecipado aqui no estado. Dá uma olhada. A boa notícia veio pelas redes sociais. Segundo o governador Carlos Moisés, com a antecipação, toda a população adulta de Santa Catarina vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o mês de agosto. Com o anúncio, o Estado antecipou em 53 dias o calendário divulgado anteriormente. A proposta foi aprovada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite, realizada nesta quinta-feira, dia 1º de julho. Nessa faixa da população, acima dos 18 anos, são mais de 5 milhões de pessoas que poderão ser imunizadas. Além disso, segundo o secretário de Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, ainda há a possibilidade de entrar no calendário quem tem entre 12 e 18 anos, conforme critério do Ministério da Saúde. As definições sobre essa ampliação podem ocorrer nos próximos dias. A vacinação segue dividida em grupos etários, chegando aos maiores de 30 anos até o final de julho e ampliando para os acima de 18 anos até 31 de agosto. De acordo com os dados do vacinômetro, Santa Catarina aplicou até essa quinta-feira mais de 3.400.000 doses, incluindo primeira e segunda dose. Com o novo calendário divulgado pelo Estado, quem tem acima de 40 anos deve ser vacinado entre o dia 1º e 8 de julho, dos 35 aos 39 anos a partir de 9 de julho, dos 30 aos 34 anos a partir de 23 de julho, dos 25 aos 29 a partir de 6 de agosto e dos 18 aos 24 anos a partir do dia 20 de agosto. Dentro desse calendário, cada município amplia sua vacinação conforme o número de doses que chegam distribuídas pelo Estado. Por isso, é importante estar atento à fase de vacinação que está à sua localidade. O Estado recebeu na noite da última quarta-feira mais de 250.000 doses, que já estão em distribuição para as regionais de saúde.
Em Criciúma, no sul de Santa Catarina, quem se negar a tomar a vacina contra a Covid-19 vai ir para o fim da fila de imunização. A definição está em um decreto que foi publicado nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Clésio Salvaro ao lado do secretário de Saúde do município, Acélio Casagrande, pelas redes sociais. Segundo o prefeito, as unidades de saúde do município têm registrado situações em que o morador se recusou a tomar a vacina de determinado fabricante, optando por aguardar a chegada de outras vacinas. Tem muitas pessoas oportunistas querendo escolher a vacina. Todas elas têm a sua eficácia. A Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen. Você não tem o direito de escolher a vacina. Vacina boa é aquela que é aplicada no seu braço. Por isso, secretário, estou assinando este decreto aqui, como um prefeito lá da cidade de São Paulo já fez, e coisas boas nós precisamos copiar. A pessoa que chegou lá para tomar a vacina e não tomou porque queria de uma outra marca ou de um outro laboratório, vai assinar um termo. E se não assinar o termo, 2 profissionais assinarão. E vai passar a ser o último da fila. Só quando for vacinado todos acima de 18 anos é que este engraçadinho que quis escolher a vacina é que será vacinado. Ele ainda criticou quem faz essa escolha. Vacina não é vinho, para você que está escolhendo, não é uma blusa, não é uma roupa qualquer, não é um par de sapatos. Vacina boa é aquela que está no seu braço. Escutem bem o que diz o prefeito. Não importa se é a AstraZeneca, se é da Pfizer, se é da Janssen, se é da Coronavac. Vacina, todas elas são comprovadamente, elas foram aprovadas pela Anvisa e elas têm eficácia. Vá lá e tome a vacina. Um novo lote com mais de 7.000 vacinas chegou nesta quinta-feira em Criciúma. Com isso, a vacinação será feita, além dos prioritários, também em quem tem mais de 44 anos, a partir desse sábado. A Secretaria de Saúde reforça que no sábado, uma unidade de saúde por região do município vai estar aberta para a imunização, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No centro, o Salão Paroquial da Igreja Católica da Santa Bárbara, no Rio Mãe, na Unidade de Saúde Vosocris Rio Maina, na Quarta Linha, a Unidade Quarta Linha, no Boa Vista, a Unidade do Pinheirinho, na região da Santa Luzia, a Unidade da Santa Luzia e na Próspera, a Unidade Próspera, o antigo 24 horas. Sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou das 8 às 17 horas, pessoas com 44 anos ou mais. Então, não percam esta oportunidade. Vá tomar a vacina. Ela faz bem para você e faz bem também para as pessoas que vivem próximo de você. Uma plataforma lançada pelo Ministério da Educação vai auxiliar na alfabetização de crianças. Confira na reportagem. O Ministério da Educação lançou uma plataforma na internet que deve auxiliar professores na alfabetização de crianças. O Sistema Online de Recursos para Alfabetização, o SORA, oferece estratégias de ensino e desenvolve propostas de atividades a serem aplicadas em sala de aula. O lançamento foi feito pelo secretário de Alfabetização. Ele destacou que o sistema tem uma boa base de dados. Hoje, o SORA já conta com 38 estratégias de ensino extraídas do curso online Práticas de Alfabetização e 50 atividades inéditas. A ferramenta faz parte do programa Tempo de Aprender, que tem o objetivo de resolver os problemas de alfabetização de crianças brasileiras. O SORA foi desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Goiás e o Ministério da Educação. O objetivo é oferecer aos professores que cuidam da alfabetização das pessoas uma ferramenta tecnológica que ajuda a aprimorar planos de aula, além de conteúdos e projetos pedagógicos. Para este especialista em educação, o SORA é importante porque relaciona tecnologia e práticas de ensino, mas ele ressalta que o serviço deve ser contínuo e pode servir como base para outros projetos. Para isso, precisa de apoio de conselhos estaduais e federais de educação. Porque são instâncias que cuidam e formulam políticas e executam políticas na educação nacional. E é importante, então, ou seja, essas instâncias intermediárias, como as secretarias de educação dos estados e dos municípios, ter uma participação ativa na formulação
no lançamento e na execução de um programa como esse. Ainda segundo ele, a alfabetização é um dos principais problemas da educação brasileira. Porque os déficits que se acumulam, eles são repassados para os anos subsequentes. O desenvolvimento do SORA teve um custo de 220 milhões de reais. Professores já podem ter acesso ao sistema, mas para isso, estados e municípios devem acionar o Ministério da Educação e manifestar interesse. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. A seguir o esporte, Tigre entra em campo no domingo contra o Paraná pela Série C do Brasileirão. A gente volta falando de esporte. No próximo domingo tem Criciúma em campo pela Série C do Brasileirão. E a equipe tricolor já está de olho também na Copa do Brasil. A data da próxima partida já foi divulgada. O Criciúma entrou na reta final de preparação para a importante partida contra o Paraná pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O confronto pode manter o Tigre na liderança do Grupo B. As equipes se enfrentam no domingo, dia 4 de julho, às 4 da tarde, no estádio Heriberto Wilson. O volante Arilson, que havia sentido um desconforto na vitória contra o Novo Horizontino no último domingo, trabalhou normalmente com o elenco nos últimos treinos e também deve estar disponível em campo. Além do brasileiro, Criciúma também já está de olho na Copa do Brasil. Foi divulgada nesta quinta-feira a data do próximo desafio do tricolor. Criciúma vai jogar as oitavas de final contra o Fluminense no dia 27 de julho, uma terça-feira, às 7h15 da noite no estádio Heriberto Wilson. O jogo de volta será dia 3 de agosto, às 7h15 da noite, no Maracanã. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque nessa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, nos cinemas do país tem estreia e expectativa de bom público. A gente está bem contente, né? Principalmente pela liberação do cinema, na volta do cinema. O cinema foi um dos grandes prejudicados aí durante a pandemia, porque é o lugar que, pelo fato de ficar muito fechado, foi o lugar que ficou mais tempo fechado durante a pandemia com restrições, né? Mas aí voltou então a operar e a gente já está com uma expectativa muito boa. Prefeitura de Criciúma lança programa de empreendedorismo nas escolas. Aquilo que nós vamos aplicar nas escolas do município, despertar o empreendedorismo que existe nas nossas crianças do 1º ao 9º ano que estudam nas escolas do município. Terça-feira, ministro da Economia entrega texto da reforma tributária para a Câmara dos Deputados. Nós vamos passar essa faixa de isenção de 1.900 para 2.500. Então, outros 8 milhões de brasileiros estarão isentos. 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda. Em Santa Catarina, projeto de reforma da Previdência do Estado é encaminhado à Assembleia Legislativa. Inicialmente é pela economia financeira que o Tesouro vai ter já nos próximos 5 anos, em torno de 4,2 bilhões. E no futuro, em um futuro recente, é o pagamento dos benefícios previdenciários de forma tempestiva. Quarta-feira, Defesa Civil realiza a demolição de casas em risco em Criciúma. Já existe o processo administrativo há alguns bons anos, né? Então, é um trabalho em conjunto de alguns órgãos da Prefeitura, né? Posso te destacar: Departamento de Fiscalização Urbana, Procuradoria do Município, a Defesa Civil, que vem fazendo o laudo dizendo que esse imóvel, os imóveis que estão sendo demolidos, eles estão em risco iminente, né? Total risco iminente. Edital do rotativo de Criciúma deve ser lançado nos próximos meses. Na verdade, o edital ele está em fase de análise, né, pela comissão aqui da Diretoria de Trânsito. O que foi lançado foi justamente a justificativa. O Tribunal de Contas ele nos exige que, para a gente fazer uma licitação, nós temos que cumprir algumas etapas. E a primeira etapa foi essa, justamente justificar por que a gente quer fazer essa licitação. Quinta-feira, em São Paulo, Igreja Internacional da Graça de Deus realiza a campanha de doação de sangue. Faz parte do amor, não é? É claro. A Bíblia diz que a fé sem obras ela está morta, né? Então é importante a igreja participar, se envolver e mostrar o amor, que eu digo sempre para as pessoas. Mas por quê? Você pode encontrar religião, às vezes, que tem essa, vamos dizer,
essa proibição do sangue. Não. Se Jesus deu o sangue por nós, por que eu não posso dar o sangue pelo meu semelhante? E Sara realiza primeiro pedal solidário no próximo sábado. Sabemos da importância que é a questão do lazer, do pedal, mas a gente entende mais ainda como assistência social a importância dessa doação. Estamos preparando a nossa equipe para poder então levar esses donativos para cada pessoa que tem essa necessidade de receber. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.